Paz de Cristo, e a gente volta nesse estudo do Apocalipse. Agora a gente vai para o capítulo 4. Então, a experiência de João vendo ali aquela visão dele sendo arrebatado em espírito, ou elevado em espírito. Aqui no capítulo 4, a gente tem esses links que eu fiz aqui, que mostram a ligação do capítulo 4 com algumas promessas dadas para as 7 igrejas, e também algo bastante importante, essa ligação da visão de João com o Monte Sinai. Já tenho falado sobre isso anteriormente, bastante importante até ver esses estudos do Monte Sinai aqui no canal, também de Ezequiel, porque é uma ligação bastante forte da visão de Ezequiel ali no capítulo 1 principalmente, até o capítulo 10, na verdade todo o livro de Ezequiel, como a gente vai ver mais na frente, porque essa experiência de João está muito ligada a esses eventos do Sinai e de Ezequiel e também de outras passagens da Bíblia que a gente vai falando aos poucos. Então eu fiz esses links mostrando em azul e verde essas ligações. E a gente volta aqui um pouco para 7 igrejas. A gente vai ver no capítulo 2, na primeira igreja de Efésios. E a gente vê na primeira igreja, Éfeso, a gente vê a ligação com a promessa da árvore da vida, paraíso de Deus, e João vai estar ali vendo aquela visão, e é o trono de Deus, e tem essa ligação também com a presença de Deus. Mas a gente vai ver mais fortemente nas outras igrejas, como por exemplo em Esmirna, a promessa da coroa da vida. A gente vai ver os 24 anciãos ali na visão de João no capítulo 4, com coroas. Aqui a gente já passa para Pérgamo, o maná escondido, todas as ligações com tabernáculo, por exemplo, o maná que ficava na Arca da Aliança, ali escondido, vamos dizer assim, e essa visão do trono e do Santo dos Santos de João. A gente passa aqui para Tiatira, poder sobre as nações, vara de ferro, o reinado que será de vara de ferro. Na verdade, essa visão do trono de Deus é ali João elevado, vendo os 24 anciãos, as 4 criaturas, fala tudo sobre isso de reinado também. Que já em Sardes a gente vê as roupas brancas, né, porque tem ali também no capítulo 4 os 24 anciãos. A gente passa para Filadélfia, porta aberta, e é logo em seguida no capítulo 4 a visão de João, onde essa porta vai estar aberta, essa porta que muitos dizem a porta para o Santo dos Santos. A gente pode ver de várias formas, porta para a entrada do Santo dos Santos, essa porta do tabernáculo, ou o véu ali se abrindo para ele. Adorar prostrado a teus pés, as nações, os infiéis que vão se prostrar ali aos pés dos fiéis. Essa promessa é a igreja de Filadélfia. A gente vê essa questão ligada ao trono e ao reinado no capítulo 4, ou a partir do capítulo 4. Coroa também, como já falei, coluna do templo, porque a visão de João está ligada ao templo, ao tabernáculo se abrindo, o Santo dos Santos. E como a gente vai ver, há essa ligação não só do tabernáculo, do Santo dos Santos, mas a visão de João também se liga à Nova Jerusalém ali ao final do livro do Apocalipse. A gente vai descendo aqui, veja só, a Laodiceia, a promessa, estou à porta, abrir a porta, sentar no trono, toda essa promessa que logo em seguida aqui no capítulo 4 a gente vai ver. Essa porta aberta, e o trono, ou tronos também aqui. Veja só, tudo promessas aqui, iniciando esse cumprimento que mostra essas promessas todas, vestes brancas, trono, Santo dos Santos, todas as promessas que o cumprimento a gente vai ver, ou iniciar a ver aqui no capítulo 4, através de João. E os 24 anciãos, tudo isso fala da igreja estando ali junto ao Santo dos Santos, junto ao trono de Deus.
Todas as promessas, como Jesus falou, de estar no trono de Deus, como Paulo falou também. E algo interessante aqui que eu queria mostrar no capítulo 4, verso 6, diante do trono esse mar de vidro e cristal. A gente vai falar mais sobre isso, mas se a gente adiantar aqui para o capítulo 14, desculpa a passagem rápida aqui, capítulos 14 e 15, a gente vai ver os 144 mil diante ali do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, justamente a visão de João no capítulo 4. E aqui a gente vai ver trono de Deus e veja só a ligação com o mar de vidro. Esse mar de vidro no capítulo 4 que se liga aqui. Na verdade, os fiéis, o que a Bíblia vai mostrando, que a gente vê por tipologia, que os fiéis um dia estarão, nós, se fiéis formos, nós estaremos no trono de Deus, estaremos na presença de Deus, é o que mostra fortemente aqui, não só no capítulo 4, mas capítulos 14 e 15, por todo o Apocalipse, os fiéis no trono de Deus, julgando as nações, julgando os infiéis. É essa verdade bíblica que a gente tem que passar, desse reino de Deus que vai tomar conta da terra, e os fiéis ali junto com Deus no seu trono. E se a gente ir para o capítulo 21, a gente passar para o capítulo 21, a Nova Jerusalém, a gente vai ver essa ligação com pedras, cristal, toda a ligação com a visão de João também. Vidro puro, pérolas, vidro transparente, veja só. Então há uma ligação com o capítulo 4 de João, com a experiência de João, como a gente vai ver. E aqui a gente inicia no capítulo 4, a gente mostra aqui um resumo. A igreja é a promessa do trono, esse julgamento dos infiéis e das nações, como já tenho falado. Essa promessa, como falei, dada por Jesus, também a gente vê em Mateus aqui, capítulo 19, que o Filho do Homem, na regeneração, vai se assentar no trono da sua glória, também vós, falando da igreja, ali dos discípulos, sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo vai falar sobre isso também, para aquela igreja ali, que os santos hão de julgar o mundo. Então, são promessas vivas realmente, que a gente vê o cumprimento no Apocalipse. Sabeis que havemos de julgar anjos ou mensageiros, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, uma coisa importante, passado, presente ou futuro, essa visão de João. No passado e presente a gente já julga as coisas que devem entrar ou não para nossas vidas, o que é o certo, o que é errado, a gente não tem a capacidade plena ainda, mas acredito que essa visão de João ela vai mais fortemente ser aplicada no futuro, onde estaremos no trono de Deus julgando o mundo e os infiéis. Pode isso já estar acontecendo hoje? Eu realmente não sei, não estou lá. A tradição religiosa sempre fala que o arrebatamento e a elevação realmente final ainda vai acontecer. Eu vou deixar dessa forma também. E uma coisa interessante falar é que a igreja perdeu esse entendimento dessa promessa de estar no trono de Deus, desse reinado. É o que a igreja ali do primeiro século, os judeus também até hoje acreditam. E a igreja, infelizmente, por tradições religiosas, por perder essa ligação do conceito hebraico, utilizou e tem utilizado muito essa ligação com a forma de pensar grega romana, e se perdeu muito disso. E essa ligação com esses eventos e os eventos do Monte Sinai e a visão de Ezequiel também e outros eventos bíblicos, a gente vai falar mais sobre isso, porque é muito importante. Aqui é o julgamento da igreja, a gente vai falar mais sobre esses detalhes. Aqui nesse outro link, a gente, tópicos aqui relacionados a isso, reinando com Cristo. Então, o Apocalipse 4
tem muita ligação com os eventos do Monte Sinai ali de Moisés e o povo de Israel ali no Monte Sinai após a saída do Egito. Então, é uma experiência celestial que Moisés ali teve essa experiência, foi arrebatado em espírito e muito ligado à visão de Ezequiel, ali, como falei, principalmente no capítulo 1, mas o capítulo 1 até o capítulo 10, e a gente vê no livro de Ezequiel bastante importante, interessante, como essa visão de Ezequiel, do capítulo 1 até o 10, mais ou menos, ali, e a gente vê ao final do livro de Ezequiel também a promessa, né, aquele novo templo, e que fala justamente no livro do Apocalipse, a gente vê a visão de João, e ao final a nova Jerusalém, o novo templo também, o tabernáculo de Deus. Então, muita ligação desses livros, dessas histórias, a Bíblia se explica por ela mesma, é assim que a gente tem que ver. Se a gente não entender o livro de Ezequiel, a gente tem que olhar, comparar com o Apocalipse, comparar com outras histórias, é assim que os judeus fazem, é assim que Jesus fazia. A ligação entre as histórias traz o entendimento. O espírito elevado e a visão das 4 criaturas, muito ligado à visão de Ezequiel, o trono de Deus, o julgamento para as nações, né, e a igreja está vindo, julgamento até para nós mesmos, né, para mim mesmo, inclusive, as correções a gente vê muito nas trombetas, as taças é um julgamento mais severo, mais na frente, e mais na frente que eu digo até no livro do Apocalipse, mas são coisas que vêm acontecendo também de uma certa forma até nos nossos dias. Trono, mar de vidro, cristal, arco celeste, pedra, as pedras, 4 criaturas, coroas. Veja muita ligação com eventos, outros eventos bíblicos do Gênesis, por exemplo, o arco celestial ali, a visão de Noé, tudo julgamento, veja só, tudo falando de julgamento, e as histórias vão mostrando mais detalhes, né? As histórias, a história de Noé, Monte Sinai, Ezequiel, Elias, todas as histórias ligadas muito fortemente com o Apocalipse. A interpretação bíblica deve ser trabalhada dessa forma, os eventos são ligados, as histórias são ligadas e a gente vai vendo os detalhes. De outra forma, o que é apenas obra da imaginação humana e infelizmente a gente tem que fugir disso, que é uma coisa bastante comum, infelizmente. É o tema até de Jeremias, isso. Enfim, a gente continua. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui. Vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. A gente vai nesse link aqui do capítulo 4, verso 1. A gente vai ver essa voz como de trombeta. Trombeta, essa voz é o shofar. João ali está elevado, arrebatado. Já até falei um pouco sobre isso, passado, presente e futuro. Já no passado e no presente a gente já tem que estar tendo essa experiência de estar ali junto com Deus. É uma experiência ainda não completa que um dia no futuro a gente espera estar, né, se fiel formos, realmente no trono de Deus julgando as nações. É a promessa de Cristo para nós. E o som do shofar, ou a voz do shofar, tudo ali tirado do Monte Sinai, veja só. A voz do shofar, e ali Deus aparecendo no monte. Veja só, a voz do shofar, Moisés sobe ao monte, tem ali os anciãos também, todas as ligações aqui com o livro do Apocalipse também. Som do shofar, ou a voz do shofar, porque no hebraico som e voz é a mesma coisa, e a literatura rabínica fala que ali era a voz de Deus, o shofar ali era a voz de Deus, e realmente essas trombetas que tocam nos alertando para a vinda iminente de Cristo. E essa porta aberta, veja só, promessas, a igreja, as 7 igrejas, por exemplo, a Filadélfia, essa porta aberta, a chave de Davi, coroa, coluna do templo, reinar com Cristo, todas as promessas às 7 igrejas que vão se cumprindo aqui. A porta do templo, o véu se abre para a igreja, e é interessante sempre lembrar trombeta, o shofar, que é um animal morto, fala do sacrifício de Cristo, que até hoje essa voz, né, vai nos levando próximo a Ele, próximo a Deus, nos alertando desse caminho certo para que possamos estar realmente ali próximos a Deus, no trono de Deus. A gente passa
para o verso 2, logo fui arrebatado no espírito, e um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. A gente vai ver esse julgamento, o sistema judiciário, como eu coloco aqui, celestial, porque vai acontecer um julgamento. Se a gente vê no Monte Sinai, no livro de Ezequiel também, sempre essa ligação com o julgamento. O livro de Isaías também mostra isso, Deus no trono fala de julgamento. A gente vê sempre a situação, é o que fala de julgamento. No Monte Sinai, por exemplo, os 10 mandamentos e todos os mandamentos de Deus também, porque fala de julgamento. Uma lei que traz julgamento, que hoje, em termos de Novo Testamento, lei nos nossos corações, não uma lei faça isso, faça aquilo, mas são leis que, na verdade, elas agem em nós, em nossos corações, e não é questão de fazer para ser fiel necessariamente, mas é que Deus trabalhe no nosso coração. E aquelas leis ali do Antigo Testamento são por tipologia, na verdade. Hoje os sacrifícios que a gente oferece são sacrifícios de vidas ofertadas a Cristo. E por aí vai, todas as leis são proféticas. E esse sistema judiciário a gente vê, como falei, histórias como Ezequiel. Veja só o livro de Ezequiel, muito similar ao Apocalipse. Ali Ezequiel arrebatado em espírito, mesmo que João aqui no Apocalipse. As 4 criaturas ali em Ezequiel, também no Apocalipse. A gente vê julgamentos, correção ali de Judá, Israel. Aqui com a igreja, com o mundo. E o templo glorioso, a Nova Jerusalém ao final no Apocalipse. Também o templo ali glorioso no livro de Ezequiel. Veja só o julgamento vindo, né? Interessante ali Ezequiel 43, o portão aberto no leste, e a ressurreição, né? Fala ali também nessa visão aqui no Apocalipse 4, essa experiência de João, a ressurreição, que o crente vai ter essa experiência que a gente já desde agora tem que ter para uma vida nova, claro, não de ressurreição completa ainda. Então, esse portão aberto que João viu, Ezequiel também, ligado à Porta Formosa, onde ali no livro de Atos, capítulo 3, versos 1 a 11, a gente vê um homem que se levanta, ali aleijado, coxo. Então essa questão de levantar nos seus pés, um homem que não podia andar, então fala de ressurreição também. Fala de vários tópicos, é claro, do andar, o caminhar com Cristo, mas fala de ressurreição também. Ezequiel no capítulo 46, verso 1, portão aberto na lua nova, fala das festas das trombetas, essa ressurreição também, né? Que as trombetas vêm para nos alertar, corrigir, treinar, nos levar acima, né? Na última trombeta, que a gente vai realmente estar na presença de Deus. De várias formas a gente liga isso ao livro do Apocalipse também. E no capítulo 4, verso 3, o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Veja só, várias pedras. A gente falou sobre isso quando estava falando da igreja de Sardes. Quando a gente estava falando da igreja de Sardes, a gente falou sobre isso. Essas pedras aqui, sardônica, jaspe. Essas pedras, às vezes, elas têm várias colorações, essas pedras que se mencionam aqui no Apocalipse, sardônica e jaspe, a gente liga aqui com as cores branca e vermelha, e fala muito do sangue de Jesus, né, que nos purifica, nos moldando para que a gente possa estar preparado para estar nesse templo, nesse trono de Deus. Sardônica, essa ligação com o que hoje a gente chama de pedra rubi. Então, ali no Êxodo capítulo 28, 17, primeira pedra no peitoral do sacerdote. Veja essa pedra sardônica, a importância delas ali no peitoral do sacerdote, tipologia do fiel sendo trabalhado, que são essas pedras do sacerdócio fiel que nós devemos ser para estarmos ali no trono de Deus oferecendo ali sacrifícios agradáveis a Cristo. E fala de julgamento também, essa questão de sacerdócio, é claro. Apocalipse 21, a gente vê as pedras ali na Nova Jerusalém, inclusive a jaspe sardônica. E aqui nesse verso a gente vê o arco celestial, aqui no capítulo 4,
e mais um dilúvio, essa questão da ligação com a história de Noé. Mas Deus falou que não mais um dilúvio iria inundar a terra. É verdade, mas agora é um outro dilúvio. É um dilúvio que vai realmente destruir o que é carnal, as obras da carne. A gente, por tipologia, vê de outra forma, como o fogo, né, queimando as obras da palha. Os infiéis da igreja que estão em religião, que estão em tradições religiosas, e também o mundo vai passar por essa correção. Então esse arco da guerra que fala de uma luta, mas na verdade Deus querendo trazer a paz à terra, essa purificação que fala das pedras também, as cores que levam à salvação, toda essa ligação com cores que a gente vai ver depois também, os 4 cavalos ali no capítulo 6, as cores, e é muito importante esses temas das cores também, e o Apocalipse está muito ligado a isso, e a gente vai ver na sequência. Tudo isso fala de julgamento, né? Julgamento. E no verso 4, ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. 24 anciãos vestidos de vestes brancas. A gente vê promessas anteriores às igrejas, né, de vestes brancas. Sardes, por exemplo, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro, também coroas, promessas dadas à igreja. Tudo coroa fala de reinado, julgamento, o sistema judicial, como eu falei. E essa palavra agora que aparece, ancião, essa palavra aqui no grego, que é a palavra que está ligada ao nosso português, presbítero, que é a palavra principal que a gente utiliza para ligar ao pastor da igreja. Mas veja só, essa palavra no grego significa ancião. Então, significa alguém com maturidade. Essa grande verdade está mais uma vez ligada à história de Moisés ali no Monte Sinai, o povo de Israel, onde a gente teve ali os 70 anciãos. Para quê? Para julgar o povo. E aqui a gente vê a mesma coisa, questão de julgamento. Então, até um tópico aqui que não é para se aprofundar, mas essa questão de pastor e ancião. Um tópico que eu não queria me estender, mas a forma de liderança da igreja deveria ser não de uma pessoa apenas, mas de muitos. Na verdade, esse modelo ali dos anciãos da igreja primitiva, quando ali os anciãos ou os pastores, da forma como a gente hoje chama, foram designados a liderar a igreja, a gente vê sempre essa pluralidade no Novo Testamento. A gente vê a palavra sempre no plural, porque não é uma pessoa, são várias que devem ali estar ali diante da igreja também para julgar, para definir o que é certo em doutrinas, né, através da operação do Espírito Santo. E infelizmente a gente perdeu isso, né? Infelizmente a gente perdeu isso, que a igreja primitiva tinha, e era um modelo do Antigo Testamento que os judeus seguiam, veja só, e que a igreja perdeu realmente. Então tinha um sinédrio, por exemplo, nos tempos de Jesus, inclusive aqueles anciãos que julgaram, ou mal julgaram Jesus. Tinham as 24 divisões dos sacerdotes nos tempos de Davi, a gente vê em 1 Crônicas 24. Tudo ligado a isso, né? Os 24 anciões e os sacerdotes ali nos tempos de Davi, 1 Crônicas 24. Na verdade era um modelo onde tinha um cabeça de tribo mais 5 anciãos, né? Dava 6 por tribos, 6 vezes 12 tribos, 72 que tem relação aos 144 mil, né? Que é justamente o dobro. A gente vê isso, a gente vai ver mais detalhes ali ligados a Davi sobre isso. Então, trono, roupas brancas ali liga-se a reis e sacerdotes, como a gente vê no capítulo 4, que é uma promessa para a igreja. Veja só. Tudo isso mostrando o sistema judicial, que está muito ligado ao sistema judicial que tem que estar ligado ao sistema de liderança da igreja. Veja só. São coisas proféticas que estão na palavra de Deus que deveriam ser seguidas. Infelizmente, por tradições religiosas, não acontece. E tradições religiosas que a gente tem que sempre combater, porque são tradições que podem nos afastar
do plano, do propósito de Deus, para que a gente possa estar no trono de Deus. Então, são coisas que a gente tem que sempre estar revendo, né? A igreja, infelizmente, vem seguindo tradições já de muito tempo, seguindo essa metodologia, vamos dizer assim, grega, esse pensamento grego, esqueceu muitas raízes hebraicas do povo judeu, da igreja do primeiro século, mas são coisas que a gente deve combater e buscar melhora, porque realmente a igreja vai evoluir no sentido de voltar às suas raízes primitivas, à vontade de Deus. A gente vai falando mais sobre isso e vai continuar aqui no capítulo 4 em seguida.